A luz que viaja pelo vácuo do espaço não é apenas uma forma de energia que ilumina o cosmos. Ela é, em si, uma força mecânica capaz de empurrar matéria, alterar órbitas e, em condições extremas, atuar como um martelo invisível contra a estrutura de corpos celestes. Quando observamos a imensidão silenciosa através de um telescópio, vemos pontos de luz estática, mas a física nos diz que esses objetos estão sendo constantemente bombardeados por fótons, que, embora não possuam massa, carregam momento linear. Esse fenômeno, conhecido como pressão de radiação, não é apenas um detalhe técnico de satélites. É um dos mecanismos que ditam a longevidade e a estabilidade de rochas espaciais e pequenos corpos que orbitam o nosso Sol. O mistério que surge aqui não é sobre o que vemos, mas sobre como o equilíbrio termodinâmico de um asteroide pode ser desestabilizado pela simples luz que ele absorve e reemite, transformando um objeto inerte em um projétil com trajetória imprevisível. Para entender esse mecanismo, precisamos olhar para o que acontece quando a luz atinge uma rocha espacial irregular. Ao contrário de uma superfície perfeitamente espelhada, um asteroide possui uma topologia complexa, com vales, crateras e diferentes composições minerais. Quando a luz solar incide sobre ele, o objeto aquece de forma desigual. O lado exposto ao Sol torna-se mais quente do que o lado na sombra. À medida que o asteroide gira, essa energia térmica acumulada é irradiada de volta para o vácuo. O detalhe fundamental aqui é que a radiação térmica não sai do objeto de forma uniforme. Ela é emitida preferencialmente em certas direções, agindo como pequenos propulsores térmicos que, ao longo de milhões de anos, podem alterar a velocidade orbital e a rotação de um corpo celeste. Esse processo, chamado de efeito Yarkovsky, demonstra que a luz não apenas ilumina, ela esculpe o movimento dos corpos no nosso sistema solar. A escala desse fenômeno desafia nossa intuição. Pensamos no espaço como um lugar onde a inércia reina e onde apenas colisões diretas ou a gravidade de grandes planetas poderiam alterar a órbita de um asteroide. No entanto, a pressão constante de trilhões de fótons solares, somada à reemissão térmica, cria uma força contínua, porém sutil, que atua durante eras. É um exemplo clássico de como efeitos físicos aparentemente insignificantes, quando acumulados em escalas de tempo astronômicas, tornam-se forças dominantes. Se um asteroide tem alguns quilômetros de diâmetro, a diferença entre a energia que ele absorve e a que ele emite pode mudar sua órbita em dezenas de quilômetros por ano. Para um observador humano, isso é imperceptível, mas para a mecânica celeste, é o suficiente para desviar um objeto de uma trajetória segura para uma rota de colisão com um planeta. A ciência tem monitorado esses pequenos desvios com uma precisão sem precedentes, utilizando observatórios terrestres e radares espaciais para mapear a posição exata de milhares de rochas espaciais. A grande virada no nosso entendimento veio quando percebemos que o efeito Yarkovsky não é uniforme para todos os objetos. Ele depende criticamente da composição, da porosidade e da forma do asteroide. Se um objeto é feito de material denso, ele retém calor de forma diferente de um asteroide composto por uma mistura frouxa de rocha e gelo. Isso significa que, para prever o risco de um impacto futuro, não basta calcular a gravidade de Júpiter ou de Marte. É necessário modelar a física térmica de cada rocha individualmente. Estamos, na verdade, tentando prever o comportamento de milhões de projéteis cujas órbitas estão sendo silenciosamente alteradas pela luz solar. No entanto, há um limite para nossa capacidade de previsão.
A incerteza aumenta à medida que tentamos projetar essas órbitas para séculos ou milênios no futuro. Pequenas variações na composição interna do asteroide, que não podemos ver diretamente, podem causar mudanças na sua taxa de rotação, o que por sua vez altera a direção em que o calor é irradiado. Isso cria um efeito dominó de incertezas. Em muitos casos, a trajetória de um asteroide pode ser influenciada por uma colisão menor ocorrida há milhares de anos, que mudou sua orientação e, consequentemente, a forma como a pressão de radiação o empurra hoje. Estamos observando um sistema onde a história passada de um objeto dita seu comportamento presente de maneiras que a física clássica de órbitas perfeitas não conseguia prever. À medida que aprofundamos a investigação sobre esse fenômeno, a segunda grande virada surge ao considerarmos as missões de exploração espacial. Engenheiros de controle de missão agora precisam levar em conta a pressão de radiação não apenas para evitar colisões com asteroides, mas para navegar naves espaciais. A luz solar pode ser usada como um combustível infinito, uma vela solar que aproveita a pressão dos fótons para manobrar sondas em trajetórias que seriam impossíveis com propulsão química convencional. O que antes era visto como um risco, uma força que desvia rochas espaciais, está se tornando uma ferramenta de exploração. A mesma física que empurra um asteroide perigosamente perto da Terra é a que permite que sondas leves alcancem regiões distantes do sistema solar com eficiência energética notável. Essa dualidade revela uma faceta fascinante da tecnologia humana. Estamos aprendendo a manipular as mesmas forças que moldam o sistema solar para nossa própria vantagem, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa vulnerabilidade a essas mesmas forças. O monitoramento de asteroides próximos à Terra tornou-se um exercício contínuo de vigilância. Astrônomos utilizam telescópios de grande alcance para observar pequenas mudanças no brilho e na posição dessas rochas, tentando decifrar a assinatura térmica de cada uma. Cada leitura de dados é uma peça de um quebra-cabeça maior. Entender se a luz do Sol está empurrando aquele objeto específico para uma zona de perigo ou para o vazio seguro do espaço interplanetário. A pergunta central, portanto, não é se a luz pode mover planetas e asteroides, mas sim até que ponto podemos prever o destino de objetos que são constantemente empurrados por uma força tão sutil e, ao mesmo tempo, tão onipresente. Ao olharmos para o céu noturno, não vemos apenas um cenário estático de luzes distantes. Vemos um ambiente dinâmico, onde a própria luz que nos permite observar o universo também atua como um agente de transformação, empurrando, girando e moldando a matéria de formas que desafiam nossa percepção imediata. A consequência final desse entendimento é a percepção da fragilidade do nosso sistema solar. O que chamamos de órbitas estáveis são, na verdade, equilíbrios delicados mantidos pela gravidade, mas constantemente testados por forças eletromagnéticas e térmicas. A consciência de que um asteroide pode ser movido por fótons nos obriga a olhar para a exploração espacial com uma nova perspectiva. Não estamos apenas observando um espaço vazio e silencioso, estamos vivendo dentro de uma máquina termodinâmica complexa, onde a luz, o calor e a matéria interagem em escalas de tempo que fazem nossa existência parecer um breve momento. O mistério não reside na falta de dados, mas na complexidade de um sistema onde pequenas causas geram efeitos imensos. Mesmo quando não podemos ver diretamente a pressão de radiação atuando, vemos seus efeitos na trajetória das rochas que cruzam nosso caminho. O universo, em sua essência,
revela que as forças mais poderosas nem sempre são as mais visíveis ou as mais rápidas. Muitas vezes, segundo Ozão, as forças mais lentas, contínuas e silenciosas, como a luz que viaja através de bilhões de quilômetros de vazio, que definem o curso dos mundos e o destino do que habita o cosmos. O que permanece, ao final de nossa investigação, é a certeza de que a exploração espacial não é apenas sobre chegar a novos lugares, mas sobre aprender a ler os sinais invisíveis que regem a mecânica do universo ao nosso redor, revelando que mesmo o silêncio do espaço é, na verdade, um campo de forças constantes e ininterruptas.